Olá, pessoal! Hoje nós iniciaremos, então, a trabalhar o pensamento de Habermas com relação à linguagem. Bom, nós escolhemos Habermas justamente porque existe uma relação bem interessante entre o pensamento dele e o pensamento do Austin, né? É um outro filósofo que vai dar prosseguimento a essa reviravolta pragmática em filosofia, né, no que diz respeito à linguagem. Então, nós consideramos que vale a pena estudar ele, conhecer, nem que seja um pouquinho, na nossa disciplina. Bom, é importante vocês perceberem que uma das contribuições mais notáveis do Habermas é o que ele vai chamar de pragmática universal, que é uma construção bastante próxima à teoria dos atos de fala, do Austin, né? E a pragmática universal basicamente vai tentar esclarecer quais as condições que precisam ser realizadas, satisfeitas nas ações comunicativas dentro de uma linguagem natural, né? Então, a importância desse projeto para o Habermas vai ser porque vai se expor a condições permanentes, né, que refletem as estruturas normativas das sociedades em geral. Então, como que o Habermas vai chegar nesse esclarecimento sobre essas condições? Ele vai propor algumas classificações, né, que vão se dar da seguinte maneira, né? Ele vai colocar 4 classes fundamentais de atos de fala, né? Ele vai dizer que existem, e alguns deles vocês vão ver que são próximos à noção de atos de fala do Austin. Bom, ele vai dizer que existem atos de fala comunicativos, que são os que explicitam o sentido dos proferimentos como proferimentos, segundo regras semânticas e sintáticas, de maneira que a comunicação se dê. Por exemplo, dizer, falar, perguntar e objetar. Depois nós temos os atos de fala constatativos, que explicitam o sentido dos enunciados como enunciados e das frases com sentido cognitivo. Neles erguemos uma pretensão de verdade. Exemplos: afirmar, descrever, relatar, explicar. Vocês podem ver que, na verdade, aqui é bem próximo ao que o Austin vai chamar de proferimentos constatativos. Vocês podem fazer essa relação tranquilamente. Depois, nós temos os atos de fala regulativos, que vão explicitar o sentido do emprego prático das frases, a relação entre falante e ouvinte, segundo regras de interação. Neles, há uma pretensão de legitimidade, retidão, justiça nas normas subjacentes. Aí se diz exemplos: ordenar, pedir, proibir, prometer, avisar. Para Habermas, esses atos são os que mais se aproximam do que Austin entendia por proferimento performativo. Então, vocês podem também fazer essa relação, né, entre esses atos regulativos, né, e os performativos. Depois, por fim, nós temos os atos de fala representativos, que explicitam a maneira como o falante se apresenta diante do ouvinte, o sentido da manifestação de intenções, de atitudes, expressões dos falantes, por exemplo, lamentar, ocultar, simular, pensar, amar e desejar, né? Depois, vai-se pensar que também existem os atos de fala que são vinculados institucionalmente, como, por exemplo, casar, batizar. Só que o Habermas vai deixar eles de fora, vai deixar de fora de uma possível classificação esse tipo de atos, né? Porque ele vai dizer que eles pressupõem, e o motivo é porque ele vai dizer, esses atos pressupõem certas instituições, né? E como as instituições acabam sendo contingentes, esses atos não vão espelhar condições universais de comunicação. E o que ele quer aqui é justamente isso, expressar essas condições universais em que os interlocutores se comunicam, pela qual as pessoas falam, né? Então, a gente vai ver que existem certas pretensões de validade dos atos, desses atos presentes em cada espécie, né? E essas pretensões de validade, ele vai fazer também uma classificação para falar dessas pretensões de validade, que é, por exemplo, pretensão de inteligibilidade, pretensão de verdade, pretensão de correção e pretensão de veracidade.
O que significa isso? Todos esses atos, essas classificações de atos de fala que a gente comentou, como, por exemplo, comunicativos, constatativos, regulativos e representativos, eles possuem uma pretensão de validade. E que pretensão de validade podem ser? Quais as pretensões de validade? De que modo a gente pode pensar nisso, né? Vão ser essas pretensões de inteligibilidade, porque quando nós realizamos um ato de fala, uma das nossas pretensões é que o nosso interlocutor compreenda aquilo que nós estamos dizendo. Então, quando eu falo, há uma pretensão de inteligibilidade, por exemplo. E, na verdade, o Habermas vai dizer que todas essas pretensões podem estar presentes em apenas um desses atos de fala. Isso é interessante de perceber, certo? Então, como é que o que ele vai falar acerca de cada uma dessas pretensões? Ele vai dizer o seguinte: bom, a pretensão de inteligibilidade. O falante deve falar de maneira inteligível, de modo que os interlocutores se entendam, sendo essa uma condição para o êxito da comunicação em geral. É necessário para que a comunicação seja realizada de modo bem sucedido, né, que as pessoas se compreendam. Então, a pretensão de inteligibilidade evidencia-se como um pressuposto para as demais pretensões. Então, é interessante, né, a pretensão de inteligibilidade tem um papel acima, né, porque é algo básico, é um pano de fundo para as outras pretensões, né, minimamente. Por exemplo, para eu pretender dizer a verdade acerca de alguma coisa, pressupõe-se que a pessoa me entende. A pretensão de inteligibilidade está ali como pano de fundo, por isso que coloca, é um pressuposto para as demais pretensões. Bom, então nós temos a pretensão de verdade. Nos atos de fala constatativos, o falante deve pretender a verdade para o que é dito, sendo essa pretensão explicitada ou tematizada. Por exemplo, ao asserir, eu pretendo dizer algo que seja verdadeiro ou falso. Quando eu faço uma afirmação acerca de algo, quando eu exponho uma proposição acerca de algo na realidade, eu pretendo que aquilo seja verdadeiro ou falso. Porque, como vocês sabem, suas proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Então, eu tenho a pretensão aqui a pretensão de verdade. É que existe a de verdade e a de veracidade. Nós temos a pretensão de verdade aqui. Bom, depois nós temos a pretensão de correção. Nos atos de fala regulativos, o falante deve pretender correção para as normas ou valores que justificam uma relação interpessoal performativa no contexto dado. Nesse caso, a correção normativa do ato é que está essencialmente em questão. Aí, se faço um pedido, dou uma ordem, minha pretensão é de estar resguardado em meu proferimento por direitos e normas sociais. Então, por exemplo, se eu dou uma ordem, para uma pessoa, como diz, né, eu pretendo estar resguardado por direitos e normas sociais. Ou seja, no momento em que eu ordeno algo e essa pessoa, por exemplo, não realiza, se ele é meu empregado, por exemplo, a gente vai dizer, não, pelas normas sociais, eu realizei eu tinha a pretensão aqui de correção e e realizei um ato de fala ao qual você deveria ter reagido. Então, a gente tem aqui nessa pretensão de correção, a gente tem através dessas expressões, essa intencionalidade, estar resguardado perante as normas sociais, né? E direitos também, dependendo do caso. E por fim, nós temos a pretensão de veracidade. Nos atos de fala representativos ou expressivos, é a pretensão de veracidade ou sinceridade que o falante tematiza, de modo a fazer com que o outro ouvinte acredite, confie nele. Então, vocês vejam a diferença, né, da pretensão de verdade para a pretensão de veracidade. A de veracidade, na verdade, tem a ver com a pretensão de sinceridade que o indivíduo tem quando fala alguma coisa, por exemplo, quando desabafa com alguém, quando fala sobre seus sentimentos. O que o indivíduo acredite, que confie nele. Aí o Manfredo coloca:
Ao lamentar a ocorrência de algo, posso estar expondo um sentimento que me vai na alma, mas posso também estar sendo insincero. Então, a gente vê, basicamente, que, como eu tinha colocado, né, essas pretensões encontram-se em várias espécies. Os atos de fala podem encontrar-se todas dentro de uma espécie de ato de fala, né? Ou seja, tem mais de uma pretensão em um ato de fala. A gente sempre encontra mais de uma pretensão em um ato de fala. Essas classificações que são feitas muitas vezes é para nós compreendermos as diferenças entre elas, mas isso não significa que elas funcionem isoladamente, que elas não funcionam. Pelo contrário, é uma relação grande entre umas e outras, né? Mas surge uma questão com relação a essas pretensões que é bastante importante. Como avaliar se uma pretensão de validade é legítima? Né? Se uma asserção é realmente verdadeira, se uma ordem é realmente justificada. Né? O Habermas vai propor algo que eu achei muito interessante e que é, na verdade, bem... que a princípio não se pensa tanto sobre isso, mas que eu achei bastante interessante. Ele vai dizer que, na verdade, a linguagem não vai simplesmente funcionar como um agir comunicativo, mas também vai funcionar, né, como interação, mas também como discurso. Além de tudo isso, de funcionar como agir comunicativo, como comunicação, ele vai funcionar como discurso. Bom, e o que ele quer dizer aqui por discurso, né? Ele vai dizer que é uma situação de diálogo em que é possível virtualizar as coerções práticas das ações comunicativas, sendo as pretensões de validade das mesmas, então, problematizadas, avaliadas em seus fundamentos, com vistas à obtenção de um acordo entre os usuários da linguagem. Então, o discurso pressupõe a verificação, a avaliação por meio, juntamente com outras pessoas, acerca de se essa pretensão está justificada ou não, né? Então, no discurso, os falantes competentes se reúnem de modo a falar uma espécie de corte de apelação, na qual se discute e se decide a fundamentação das pretensões de validade que foram erguidas na interação. Aí ele coloca dois exemplos que eu acho que são bastante interessantes para a gente pensar sobre essa noção do discurso aqui e de como avaliar se essa pretensão é legítima, né? Consideremos, para esclarecer, um caso de pretensão de correção. Digamos que em uma ação militar, um soldado, por razões de consciência, tenha se negado a cumprir uma ordem de um oficial, devendo ser punido por isso. Ordens são um ato de fala regulativos, com pretensão de justificar-se com base em normas de interação socialmente aceitas. Digamos que, nesse caso específico, surjam dúvidas sobre se as razões de consciência do soldado não seriam suficientes para anular a pretensão de correção normativa da ordem. Isso não pode ser avaliado nem pelo oficial, nem pelo soldado isoladamente. Não são partes isentas, né? Estão envolvidos no caso. Para tal, é necessário que se instaure o que Habermas chama de um discurso prático. Uma aproximação disso é obtida se o caso for levado a um tribunal militar, no qual os participantes tenham livre expressão e as razões dos sujeitos envolvidos na ação possam ser expostas e discutidas abertamente, de modo a se avaliar sem coerção nem pressões práticas a justificação da pretensão de validade normativa da ordem dada pelo oficial nas circunstâncias do seu proferimento. Então, nesse caso aqui, a gente teria essa discussão, né, seria levado a um tribunal militar justamente para se avaliar se, na verdade, essa pretensão de correção é aqui justificada, porque no caso, por exemplo, o indivíduo poderia alegar, né, como é colocado no exemplo, né, que, por exemplo, ele não tinha plena consciência, não tinha plena consciência no momento em que foi feita, em que lhe foi ordenado alguma coisa. Então, a pretensão aqui de correção vai passar por esse tribunal militar
em que se vai discutir abertamente, sem pressão e sem coerção, acerca dessa pretensão, de correção que nós temos aqui. Então, é assim que ele vai falar que funciona esse âmbito do discurso, né? E que é bastante interessante. Aí ele diz, algo semelhante se passa para Habermas com a pretensão de verdade. Não é na ação comunicativa que a pretensão de verdade é resgatada, mas no discurso. Se alguém afirma, a espera aumentou de volume, há de se dizer uma pretensão de verdade. Mas também pode ser que surjam dúvidas acerca da verdade dessa afirmação. Nesse caso, deve-se instaurar o que Habermas chama de discurso teorético. Um livre diálogo com a finalidade de decidir se a pretensão de verdade erguida no proferimento era realmente fundamentada. Em tal diálogo, pode-se questionar o falante sobre a comprovação que ele oferece para o que afirma e decidir consensualmente se ela é apropriada ou não. Ele pode, então, oferecer uma explicação dizendo, por exemplo, que a esfera se dilatou porque foi aquecida. Sendo ela de metal e considerando por certas leis físicas, objetos de metal se dilatam ao serem aquecidos, isso comprova que ela se dilatou. Se tal explicação satisfizer os participantes do discurso, a pretensão de verdade de seu proferimento será considerada por eles como fundamentada. Então, isso é bastante importante. Para Habermas, é a obtenção de um consenso discursivo, que constitui o critério da verdade, e não algo como a correspondência aos fatos, capaz de apenas respaldar asserções. Daí a sua teoria da verdade não é correspondencial, mas consensual. E essa teoria dele é bastante interessante, né? Nós pensarmos que aqui no caso a pretensão de verdade vai ser confirmada através do consenso acerca da justificativa, né? Da justificação dada por esse indivíduo aqui, né? Mas a gente pode pensar em alguns problemas, né, que advêm dessa concepção do Habermas, né? Por exemplo, o que garante, na verdade, que esse consenso obtido nesse discurso é correto e verdadeiro? E se as pessoas estiverem enganadas, né? Não seria algo impossível, não é? Porque as pessoas estão em consenso com relação a alguma coisa, significa que elas estão corretas acerca daquilo. Então, para pensar em como resolver essa questão, né, essa pergunta, o Habermas vai colocar o que ele chama de situação ideal de fala. E a situação ideal de fala vai ser definida da seguinte maneira. É uma situação dialógica onde inexiste coerção. Ela se caracteriza pela possibilidade simétrica de todos os participantes do discurso escolherem e exercerem atos de fala comunicativos, constatativos, regulativos e representativos. Trata-se de uma situação na qual se faça valer, no dizer de Habermas, a coação sem coerção do melhor argumento. O que isso significa? Ele está dizendo que nessa situação ideal de fala, uma das coisas necessárias é que haja coação pelo argumento, ou seja, o argumento que mais me parece fundamentado é o que vai levar a minha decisão, e não algum tipo de coerção que é aplicado pelo indivíduo. Por isso, uma situação ideal de fala, a gente precisa dessas condições, porque diante de uma relação coercitiva, em que um chefe, por exemplo, pode coagir um indivíduo a dizer determinada coisa, a decidir determinada coisa, a gente não tem garantido que mesmo que se chegue a um consenso, que aquilo ao qual se chegou a um consenso esteja correto, né? Então por isso que ele coloca nessa situação em que não haveria coerção, né? Aí ele diz, essa situação ideal de fala que garante ao discurso seu papel legitimador das pretensões de validade. Então a gente precisa dessa garantia de que não haja coerção, por exemplo, pensando nessa situação ideal, né, para que a gente possa ter legitimidade nas nossas pretensões de validade, né? Por fim, a gente pode pensar ainda
né, na questão da legitimidade dos atos constatativos e regulativos, que na verdade, então, a gente vê que esses dois, o Habermas vai dizer que esses dois se encontram, têm a sua legitimidade fundamentada no discurso, que é isso que a gente abordou agora, né? Basicamente, eles vão, esses tipos de atos constatativos e regulativos, vão se dar a partir do discurso, essa pretensão de validade, né? Já a legitimidade da pretensão de inteligibilidade, na verdade é um pouco mais complexo no sentido de que a gente não vai utilizar o discurso, né? Porque ela vai se encontrar pressuposta onde tiver um discurso. Como eu estava falando, né? A pretensão de inteligibilidade já é um pressuposto para outras pretensões, né? Então, na verdade, a gente vê que, então, essa pretensão de inteligibilidade não vai se dar pelo âmbito do discurso, porque ela é um pressuposto. E depois, a pretensão de veracidade, por exemplo, vai se deixar resgatar no curso das ações do falante. E isso é muito interessante, porque como a gente viu, essa pretensão de veracidade vai dizer respeito às intenções do falante no sentido de a sinceridade que existe na fala dele, né? Então, então Habermas vai dizer que a pretensão de veracidade só se deixa resgatar no curso das ações do falante, por quê? No curso das ações que a gente vai avaliar a coerência entre o que ele diz e entre o que ele faz. Por exemplo, a gente pode ver dentro do discurso da fala de algum político, por exemplo, se ele está sendo sincero ou não, através daquilo que ele diz, do que ele faz. Se na campanha ele promete determinadas coisas, ele diz que fará determinadas coisas e depois ele faz outras coisas, a gente verifica que houve insinceridade aqui, né? Então, nessa pretensão de veracidade, a gente vai ver entre essa relação entre a fala e a ação. É algo bastante interessante. Então, por fim, a gente pode dizer assim com relação à teoria do Habermas, né, que ambos, tanto na verdade a teoria dos atos de fala do Habermas quanto a pragmática universal, né, vão ter a importância de evidenciar claramente a extensão da dimensão interativa ou performativa da linguagem. A gente vai poder dizer que a linguagem não se constitui apenas de asserções, que podem ser verdadeiras ou falsas. Ela vai servir não somente para dizer algo acerca da realidade física e social, como a gente via até então, né, dentro das concepções de linguagem que nós tínhamos anteriormente, mas também por meio de normas de interação linguística para transformá-la. Isso é bastante importante, né? Essa questão de que ela não vai dizer a nossa linguagem não vai dizer simplesmente acerca de algo da realidade física, né? A gente vê essa relação, inclusive na ideia do discurso, como isso pressupõe-se uma relação democrática entre os indivíduos, né? A ideia de se chegar a um consenso. Então, aqui em Habermas, a gente vê bem clara essa relação do discurso, da fala, né, dos nossos atos de fala, com as nossas relações dentro da sociedade. Na nossa próxima videoaula, a gente vai aprofundar alguns pontos do pensamento do Habermas. A ideia aqui hoje era dar um panorama assim, do pensamento dele, para nós aprofundarmos um pouco mais em algumas outras questões do nosso próximo encontro. Eu espero que tenha ficado razoavelmente claro. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, que a gente vai conversando, certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.